Recebo agora, eu não só, né, eu, Gustavo Uribe, todo o time do Bastidores CNN, o presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira. Presidente, bem-vindo, boa tarde, obrigada já de antemão por aceitar o nosso convite. Está me ouvindo bem? Sim, é um prazer estar com vocês. Presidente, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas é claro, o mais quente, mais recente, eleições municipais, né? A gente viu e bate muito nessa tecla nas análises de que as municipais entregaram um bom saldo à centro-direita, incluindo o seu partido, que ficou em terceiro lugar entre aqueles que mais fizeram prefeituras nacionalmente. Se a gente for olhar o cenário ampliado, né, pensar o que vai acontecer para daqui a 2 anos, né? Isso já está sendo pensado nas várias pontas, em vários espectros políticos. Eu queria entender com o senhor para onde vai o capital político do PT. E lhe pergunto isso, presidente, porque aqui no governo a gente sabe que o PP tem um ministério. O senhor sempre fala que o partido é de oposição, mas há essa exceção, né, do ministro André Fufuca ocupando o esporte. E o Planalto está muito preocupado em garantir essas alianças daqueles que ocupam vagas e que têm eventualmente entregado votos e garantido a governabilidade, né, ao governo federal na Câmara e no Senado. O PP, ele vai romper com o partido, ele vai fazer uma estratégia para virar à direita em 2026, nesses próximos 2 anos. Qual é a direção que o senhor, como presidente da sigla, vai dar aos seus dirigentes? Bem, eu acho que o primeiro objetivo nosso é o sucesso das nossas gestões. Nós saímos com uma responsabilidade muito grande, 748 prefeitos no país. Muito importante também, nós fomos o segundo em número de vereadores, e isso é que é o nosso principal foco agora. E vamos começar a discutir as eleições de 2026. Todos sabem do meu alinhamento completo com o presidente Jair Bolsonaro. Se ele for candidato, eu vou defender que o nosso partido esteja com ele, que já esteve na eleição passada. Eu não vejo motivo nenhum de nós mudarmos de posicionamento. A grande maioria dos nossos deputados, prefeitos, senadores, vereadores defendem essa aliança. Nós temos um partido, eu considero o meu partido o maior partido conservador do nosso país. Eu não acho que o Progressista seja um partido de direita, mas é um partido com viés conservador, um partido que tem uma história, talvez um dos partidos mais antigos do nosso país, e vou defender que isso. Agora, se o presidente Bolsonaro não for candidato, vamos ver qual é o candidato que ele vai apresentar, e para que a gente possa discutir. Agora, eu vou fazer de tudo para que tenha esse viés de defender uma ideia liberal no nosso país, pessoas que têm comprometimento com gestão, com eficiência no setor público, e esse é o viés do nosso partido e é para ele que eu vou lutar para que ele se mantenha. Presidente, não pode fugir da nossa vista um totem de Jair Bolsonaro de papelão atrás do senhor. O senhor acabou de dizer que se Jair Bolsonaro não for candidato à presidência da República, ele está inelegível hoje, ainda vai recorrer, claro, à Suprema Corte, a centro-direita tem que lançar um nome. Ronaldo Caiado deu uma entrevista hoje ao jornal Folha de São Paulo dizendo que precisa ser um nome mais moderado que Jair Bolsonaro. O senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que essas eleições mandou um recado claro ao país. O centro foi o grande vencedor, né? É isso aí, sem sombra de dúvidas. O grande derrotado foi a esquerda. Isso aí o presidente Bolsonaro conseguiu fazer, poderia ter sido fazer muito mais prefeitos se tivesse seguido meu conselho de entrar nas eleições apenas contra a esquerda, mas é um direito dele apoiar quem ele quiser. O mesmo erro o governador Tarcísio cometeu no interior de São Paulo, mas saiu como uma vitória expressiva na capital. Eu tenho essa aproximação com o presidente Bolsonaro. Se ele for candidato, não tenha nem dúvida que eu estarei com ele ao seu lado. Agora, realmente ele está inelegível, nós temos que discutir quem é que ele vai apontar como seu candidato, para que a gente possa discutir partidariamente no nosso partido se esse candidato tem identificação conosco. Eu acho que qualquer candidato que venha ganhar a eleição no nosso país tem que vir mais ao centro, tem que vir, que é a grande maioria da população. As pessoas, eu noto, estão um pouco cansadas dessa disputa esquerda-direita no nosso país.
Parece que os interesses da população, do dia a dia das pessoas que precisam de saúde, que precisam de educação, precisam de emprego, são deixadas um pouco de lado por conta de discussões inúteis aqui no nosso país. Presidente, o senhor citou alguns eventuais erros cometidos ou conselhos que não foram seguidos, melhor dizendo, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A que exatamente o senhor se refere? A que exemplos, né, o senhor pode dar? E mais, existe alguma mágoa em relação a Tarcísio de Freitas por conta das decisões ou dos apoios que foram dados no interior de São Paulo? O senhor se refere a uma aliança que privilegiou muito mais Gilberto Kassab e o PSD em detrimento de outros parceiros no Estado? Olha, vamos por partes. O presidente Bolsonaro, eu defendi que ele só entrasse em disputas contra a esquerda. O restante do país, a grande maioria dessas pessoas votaram nele. Mas é uma opção que ele fez, é um direito que ele tem de optar. Eu acho que ele poderia estar hoje comemorando ter eleito em torno de 3 mil prefeitos, se ele seguisse essa minha orientação, não apenas os 550 do PL, certo? O governador Tarcísio também fez uma opção aí pelo PSD em São Paulo. Acho que foi um erro. Ele deveria, na minha opinião, ele teria que ter entrado apenas contra a esquerda. Mas é uma decisão política dele, né? A grande diferença é que eu sou leal a Jair Bolsonaro, tenho uma história de vida. Tarcísio não, foi meu companheiro de ministério, não tenho nenhum tipo de vínculo nem obrigação de apoiar ele à presidência da República. Não quer dizer que a gente não venha discutir, que possa estar a seu lado no futuro, mas lealdade e obrigação de estar ao lado eu tenho de Jair Bolsonaro. O restante são coisas para se discutir e nós não temos obrigação nenhuma no partido de estar ao lado de quem quer que seja. Presidente, por isso que eu vou retomar uma pergunta inicial da Tainá Falcão. O partido vai apoiar o nome de centro-direita ou o nome de Jair Bolsonaro. Não deve estar ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem o ministro André Fufuca, que já disse que apoia, sim, a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Haverá retaliação para integrantes do PP que não seguirem a orientação nacional ou os integrantes do partido poderão dar suas declarações de apoio à vontade? Não tenha dúvida. O progressista sempre tenta convencer as pessoas, principalmente as pessoas que estão no nosso partido, com argumentos, com poder de convencimento. O ministro André Fufuca tem todo o direito de até defender dentro do nosso partido posição contrária à minha. Ele é um grande amigo, é meu compadre, sou padrinho do filho dele, mas é uma pessoa que tem todo o direito de pensar diferente de mim. São discussões que vão acontecer, eu não posso falar aqui, eu não estou falando em nome do progressista. Acho que eu tenho esse viés de conservador no nosso partido, é a grande maioria, né? Nós temos pensamentos divergentes com a esquerda. Eu defendo um Estado mínimo, um Estado mais eficiente, um Estado que coloque a população em primeiro lugar e não aumento de cargos para a companheirada, como acontece nos dias de hoje. Mas é uma discussão que vai acontecer no nosso partido, tá certo? Ela não tem, porque ainda existe uma instabilidade muito grande de trazer essa discussão, porque o presidente Bolsonaro está inelegido, não sabe quem é o candidato dele, se vai ser, se o Tarcísio vai ser, se vai ser o Caiado, se vai ser quem quer que seja. Então é uma discussão que eu acho que nem deve acontecer agora. Eu disse que o nosso maior foco agora é preparar os nossos prefeitos, os vereadores para fazerem um bom mandato, tentar integrar as gestões que sejam eficientes, troca de experiências, e isso é muito mais importante para a população. Vamos convocar o nosso time aqui do Bastidores CNN para participar. O Pedro Venceslau fala direto de São Paulo. Pedro. Boa tarde, senador. Gostaria de fazer que o senhor fizesse uma reflexão sobre como é que foi o resultado dessa eleição para Jair Bolsonaro. Ele perdeu, os candidatos apoiados por ele perderam em cidades importantes como Goiânia, Fortaleza, entre outras. Em algumas cidades onde o PL venceu no Nordeste, os candidatos esconderam a figura do ex-presidente durante a campanha. E aí, aqui em São Paulo, surgiu essa liderança nova no campo da direita, que é o Pablo Marçal. Então, eu faço uma pergunta. Primeiro, como é que o senhor avalia esse resultado de Jair Bolsonaro como puxador de voto? E como se coloca no tabuleiro político para 2026 essa liderança nova, que é o Pablo Marçal, que não se submete à liderança de Jair Bolsonaro?
Olha, disparada a maior liderança da direita, sem contestação, é o presidente Bolsonaro. Eu queria, essa avaliação dele ter perdido em algumas cidades é uma avaliação que, no meu ponto de vista, é errada. Porque eu queria ver que meu partido estivesse disputando, mesmo que estivesse perdendo. Muito pior foi a esquerda, que nem no segundo turno foi nessa cidade, nem foi opção para o eleitor no segundo turno. Tá certo? O presidente Bolsonaro chegar ao ponto de um candidato seu, filho, como foi em Fortaleza, ter 49% dos votos é uma vitória expressiva. O presidente Bolsonaro eleger prefeitos do PL no Nordeste é uma vitória impressionante. Eu acho isso uma ideia errada. O presidente Bolsonaro foi um grande vencedor. Acho que ele poderia ter saído maior, se ele não tivesse feito algumas escolhas, como tipo lá em Goiânia, lá no Paraná, sabe? Ele poderia ter, se ele seguisse a minha opinião, ele não deveria ter entrado em disputa no nosso campo político. Ele só teria que ter entrado contra a esquerda. Mas é uma decisão que nós temos que respeitar, é um direito dele, ele pode apoiar, ele não tem obrigação nenhuma de apoiar um candidato A ou B. Eu apenas aconselhei como aliado, como uma pessoa que quer bem a ele, que quer ele cada dia mais forte, que ele não fizesse essas escolhas dentro do nosso campo político, mas é um direito dele ter feito. Ou seja, o ex-presidente precisa ouvir mais o ex-ministro da Casa Civil dele, que está dando conselho para ele sair maior das eleições. Ô Clarice Oliveira, pega a palavra. Obrigada, senador, pela presença aqui. Boa tarde para o senhor. Senador, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da figura de Tarcísio de Freitas, porque o senhor diz que está com Jair Bolsonaro a qualquer custo. Só que a gente não vê esse movimento tão intenso, pelo menos não aqui em São Paulo. O que aconteceu nessa eleição municipal? A gente viu o Tarcísio se aproximar cada vez mais dessa política que está se formando aqui na capital paulista, com um pé muito forte de Gilberto Kassab, do PSD, que está longe de ter os amores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também do MDB aqui, do prefeito Ricardo Nunes, e que esse grupo poderia ser uma espécie de embrião de um projeto político próprio em 2026. O que chega para a gente do entorno de Tarcísio de Freitas é que ele descartou se migrar para o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e ficar ali como mesmo a reboque do ex-presidente, e que ele poderia ter um projeto próprio. Se por acaso Jair Bolsonaro ficar escanteado e Tarcísio de Freitas passar a liderar um novo projeto para 2026, o senhor vai para onde? Eu não ficarei com Tarcísio em hipótese nenhuma. Se ele escantear o presidente Bolsonaro, primeiro tem um suicídio político que Tarcísio sem o apoio de Bolsonaro, eu acho muito difícil ter viabilidade até para o governo de São Paulo. Não é nem para a presidência da República, até para o governo de São Paulo. Eu acredito que ele não vai cometer um suicídio político desse aí. Mas é uma decisão dele também, né? Eu acho que ele tem uma aproximação muito forte com o PSD, foi o grande partido que ele privilegiou nessa eleição. O PSD tem sérios problemas com Jair Bolsonaro, sérios problemas, eu não vou aqui revelar a intimidade do presidente Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro tem restrições absurdas ao PSD. Não sei como é que o Tarcísio vai enfrentar. O Tarcísio hoje tem problemas no Progressista, tem problemas com União Brasil. Até vejo algumas pessoas do próprio partido dele, republicano, insatisfeitos politicamente com ele. Hoje ele está muito bem apenas com o PSD. O PL não está tão bem. Então, mas ele é um homem que é um grande gestor, uma pessoa que ganhou muito bem a eleição, está fazendo um grande mandato, teve uma vitória expressiva na capital. O prefeito Ricardo Nunes deve a sua eleição ao governador Tarcísio. Essa eleição de São Paulo foi uma eleição um pouco complicada de se analisar quem está certo e quem está errado, porque o Ricardo queria o apoio do Bolsonaro, mas não queria um apoio muito ostensivo por conta da rejeição do presidente Bolsonaro na capital. Aí depois surgiu o Pablo Marçal, que ninguém esperava, aí ele foi forçado a trazer o Bolsonaro para cá. O Bolsonaro ficou um pouco insatisfeito porque ele, no primeiro momento, escondeu o Bolsonaro. Então, uma série de situações que não sei nem dizer que o Bolsonaro estava certo, se o Ricardo estava certo. Acho que o Tarcísio acertou corretamente em apostar. Eu defendi muito com o presidente Bolsonaro o apoio ao prefeito Ricardo.
O Tarcísio saiu como grande vencedor dessa eleição em São Paulo por conta disso, que foi firme com o Ricardo, mas, ao mesmo ponto, o presidente Bolsonaro não pode ser condenado, porque o Ricardo, no início, quis esconder um pouco o Bolsonaro. Né? Não aconteceu isso com o Tarcísio. Não sei como é que o Tarcísio ia reagir se o Ricardo também quisesse esconder ele. Então, é aquele tipo de discussão que eu não sei quem está certo e quem está errado. Aliás, meu pai me ensinou bem, que em qualquer tipo de disputa e discussão não tem ninguém nunca 100% certo nem 100% errado. Presidente, eu queria trazer a nossa conversa um pouco mais aqui para Brasília, para as articulações internas na Câmara e no Senado. O PP saiu na frente, já declarou apoio ao senador Davi Alcolumbre na sucessão de Rodrigo Pacheco. Na Câmara dos Deputados é esperado o apoio a Hugo Mota, oficializado ainda hoje. Na sua avaliação, o que o PP deve esperar em termos de comportamento desses dois presidenciáveis nas casas legislativas, pautas e espaços para o partido, especificamente? Olha, eu espero que o Senado mude o comportamento. Nós tivemos uma eleição muito disputada na passada, que o Rodrigo não foi capaz de unificar o parlamento depois das eleições. Aí ficou sempre um grupo derrotado dentro do Senado, que não vai acontecer agora com o Davi. O Davi, eu espero que não seja nem um presidente nem de governo, nem de oposição, seja um presidente do Congresso Nacional, para que as coisas aconteçam, independente se sejam temas de governo ou de oposição. Na Câmara, eu acho que o cenário do Hugo Mota vai ser muito parecido com o do Arthur, de posicionamento. Né? Vai ser uma pessoa também que não vai ter viés nem de governo, nem de oposição. Tem tudo que se leva a crer que ele vai ter o apoio do PT e do PL. Hoje ele já recebeu o apoio do seu próprio partido. Tenha como grande eleitor o presidente Arthur Lira, que é um presidente muito forte, muito querido, muito respeitado na casa. Então, tudo leva a crer que ele vai ser também candidato único até o final dessa eleição. Tem alguma pauta sendo discutida rapidamente que é prioritária para o PP e quais são os espaços trabalhados nesses apoios? Não, no que diz espaço, eu acho que as duas casas vão partir para que seja respeitada a proporcionalidade. Eu acho que esse é o correto, que os partidos sejam respeitados, não esteja o toma lá da cá, vou te dar a vice-presidência se você me apoiar. Não, acho que o correto é se votar de acordo com a proporcionalidade que saiu das urnas, que foi o eleitor que colocou essa proporcionalidade, né? Que os conchavos não precisam modificar isso. Eu espero que isso aconteça. As pautas são as pautas que sejam importantes para o país, independente seja governo ou de oposição, que destrave o nosso país, que torne ele mais eficiente. Eu acho que isso é o mais importante. Senador, nós tivemos uma vitória em Campo Grande do partido e uma vitória também da senadora Tereza Cristina. Ela sai da disputa municipal deste ano como uma virtual candidata à presidência da República ou à vice-presidência da República? Olha, a Tereza, o que ela for candidata, vai contar com o nosso apoio, a nossa grande estrela, é um nome muito forte nacionalmente. Seria, poxa, se o país fosse o dia administrado por uma presidente da República do quilate da Tereza, nós teríamos um outro Brasil. Se isso fosse se tornar viável, ela vai contar com o nosso apoio. Seria um sonho ter ela como nossa candidata, mas quem vai dizer isso é a população, ninguém é candidato a si próprio. A população vai dizer se ela é viável, se as pesquisas, mas é um nome que, com o apoio do presidente Bolsonaro, tornaria extremamente viável. Presidente, obrigada pela conversa. Conversamos agora, gente, com Ciro Nogueira, senador presidente do PP, sobre vários assuntos aqui, esclarecimentos importantes também. Até uma próxima. Um bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço.